Bom, gente, bom dia. Então, vamos iniciar um último assunto antes da prova, tá? Que é a questão da hemostasia e algumas doenças. Para quem ainda não assistiu, eu já coloquei na plataforma 2 vídeos, falta mais um, falando sobre as plaquetas. Então, eu coloquei como é que ocorre a formação das plaquetas, que é a trombopoiese, e eu coloquei um vídeo falando sobre a fisiologia, no caso da estrutura das plaquetas, o que contém nessa estrutura e qual a importância da gente saber dessa estrutura para poder compreender a questão das principais doenças que afetam a ação de plaquetas e também das proteínas do plasma, que eu estou falando aqui da questão da coagulação sanguínea, tá? Então, em relação a essas doenças que afetam, que a gente chama de hemostasia, então aqui nós temos, assim, várias pessoas que não têm nenhum problema em relação ao funcionamento normal das plaquetas ou alteração na expressão de proteínas que compreende a coagulação, então a gente diz que ela está em equilíbrio, essa hemostasia, tá? Então, a gente vê que os quadros de hemorragia ou os quadros de formação de trombos, que é a trombose, então a gente não vê esses quadros ocorrer no paciente, nas pessoas normais. Agora, se a gente tem um caso em que a pessoa apresenta problemas na proteína ou problemas em relação ao funcionamento da plaqueta, então aí a gente diz que a hemostasia do paciente ela entrou em desequilíbrio. Então aí a balança ela tende para um lado. Ou o paciente vai ocorrer a formação de trombos, que é problemas nas plaquetas ou excesso de plaquetas nesse paciente, ou o paciente vai tender para quadros hemorrágicos. E aí esses quadros hemorrágicos pode ser um quadro hemorrágico leve ou até mesmo um quadro muito severo, que aí vai precisar de algum tipo de intervenção. E aí, quando eu falo em relação a essas coisas, aí eu preciso sair daqui e entrar em outro lugar. E aí, o que eu preciso mostrar para vocês em relação aqui, é isso aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. É isso. E aí, pelo menos fazer uma pequena revisãozinha, tá? Então, assim, quando eu falo de formação de plaquetas, então a gente tem todo um conjunto de ações, de fatores de crescimento, né? Toda aquela história que eu falei para vocês em relação à hematopoese. Então, aquelas informações eu também trago para cá, quando a gente trabalha com a questão da formação das plaquetas. Das plaquetas, o que vocês precisam saber neste momento? Até mesmo para poder compreender essas patologias. Em que aqui nós temos um megacariócito, tá? Que a gente chama de megacariócito maduro, que ele já passou por todo esse processo de diferenciação celular e tudo mais. E aí esse megacariócito maduro, ele começa a liberar justamente essas plaquetas lá na medula óssea. Então esse megacariócito, então ele começa a sofrer fragmentações para poder liberar essas plaquetas. Então, cada megacariócito, ele libera em média de 1.000 até 10.000 plaquetas, dependendo do tamanho, da demanda. Então, é mais ou menos dessa forma que o nosso organismo está o tempo todo repondo a quantidade de plaquetas. E essas plaquetas, elas têm um tempo de vida de mais ou menos de 10 dias. Então, mais ou menos a cada 10 dias, a gente está repondo essa quantidade de plaquetas. Quem faz a retirada dessas plaquetas é justamente o baço. Então, por conta disso, é feita uma reposição constante dessas plaquetas, e quem faz essa reposição são esses megacariócitos maduros que estão presentes lá na medula óssea. E aí, voltando para a nossa aula. E aí, quando a gente trabalha com isso, nesse desequilíbrio entre esses fatores de coagulação, né, e o funcionamento das plaquetas, então a gente pode dividir as doenças em 2 grandes grupos.
A gente estuda a questão das doenças que afetam justamente a questão do funcionamento dessas plaquetas, que nós chamamos desse grupo de doenças como púrpuras. Púrpuras, porque geralmente o paciente ele apresenta um extravasamento sanguíneo, que aí nós chamamos de petequias, equimoses, pistaches. Então, são essas manchas arroxeadas que o paciente apresenta no corpo, ou até mesmo sangramentos de mucosas, como a gengivomorragia. Então, essas combinações desses sintomas é que compreende justamente as púrpuras. Então, a maioria das púrpuras a gente estuda quando elas estão relacionadas com justamente a diminuição da quantidade dessas plaquetas, que está o nome aí de trombocitopenia ou plaquetopenia, que a maioria das púrpuras se enquadram justamente nesta situação. Só que tem uma outra púrpura que ela é decorrente justamente de algum problema em relação à função plaquetária. O que seria essa função plaquetária? A plaqueta, ela tem um formatinho, que a gente chama de formato discoide, quando ela sai de lá da medula óssea. E essa plaqueta, ela fica nesse formato discoide na circulação sanguínea. Caso precise essa plaqueta seja ativada por algum tipo de extravasamento sanguíneo, então ela muda de posição. Então ela muda de morfologia. Então ela adquire um formato meio ameboide, que a gente chama. Então, por conta dessa mudança, então isso pode provocar o que a gente chama de agregação plaquetária. Só que alguns pacientes eles não conseguem fazer esse processo de agregação plaquetária. E aí o paciente ele pode ter justamente o que a gente chama também de púrpura. E vem um outro grupo de patologias que aqui nós chamamos de coagulopatias, em que nós temos problemas em relação à ativação de vários tipos de proteínas importantes para o processo da coagulação sanguínea. E aqui se encaixam o que nós chamamos das hemofilias. Então, nós temos dois tipos de hemofilias, a hemofilia A e a hemofilia B. Então, essas hemofilias, elas se enquadram no que a gente chama de coagulopatias. E também pode acontecer do paciente ter uma coagulopatia adquirida. Por algum motivo, ele tem um problema no processo da coagulação que não funciona de forma correta. Então, aqui, como é o caso da coagulação intravascular, que o paciente ele tem problemas em relação à parte da coagulação, que essa coagulação ela é ativada de forma exacerbada. E ele tem outros problemas decorrentes a esse tipo de distúrbio. Então, quando a gente estuda as plaquetas, então a gente divide nesses dois tipos de doenças. Para a prova de vocês, não vou cobrar assim, mas o que é isso, o que é aquilo? Vai ser questões assim bem diretas. Por exemplo, eu acho que tá no exercício que eu vou mandar para vocês, agora que eu lembrei. Então, no exercício que eu vou mandar, tá lá, eu mais ou menos perguntei, coloquei lá uma situação que o paciente começou a apresentar, por exemplo, petequias, equimoses, sangramento de mucosa. E aí a gente precisa... Camila está entrando várias vezes. Deve estar com problema na internet, né, Camila? E aí, nesse caso, assim, o que pode ser? Qual é a sugestão? Qual é o provável diagnóstico? Vamos ver. Então, o paciente está com plaquetopenia e ele está com esse quadro de sangramentos variável. Então pode ser uma púrpura que pode se enquadrar neste caso aqui. Então, vai ser mais ou menos nesse estilo aqui a provinha de vocês sobre esse assunto de doenças. Vai ser coisa assim, bem específica, bem direta, para vocês não passarem muito tempo matutando sobre isso. Tá? Então, assim, dentre as púrpuras que eu preciso falar, eu vou falar somente de uma. No material que eu vou enviar para vocês, tem, além dessa púrpura trombocitopênica autoimune ou idiopática, tem também a púrpura trombocitopênica trombótica. Tá? Então, tem esses dois tipos de púrpuras, só que entre esses dois tipos de púrpuras, essa aqui eu acho que é bem mais interessante e que acontece mais na prática, na rotina laboratorial. Então, o que é essa púrpura trombocitopênica autoimune ou idiopática? O paciente ele começa a apresentar esses quadros de sangramento variável, presença de petequias,
pistache, equimoses, sangramento de mucosas, e não tem nenhuma causa, nenhuma explicação para poder justificar por que o paciente está apresentando isso. E através da análise do hemograma, a gente só detecta uma única coisa: plaquetopenia. Só isso que a gente consegue detectar. E aí essa plaquetopenia ela é variável para esse paciente. Pode apresentar uma plaqueta de 80 mil, 60 mil, 50 mil. Tem paciente que sobrevive com plaquetas de 15 mil ou 10 mil plaquetas, tá? Dependendo da quantidade dessas plaquetas, então o paciente ele pode apresentar quadros de sangramentos mais graves ou não. Para caso dessa púrpura trombocitopênica idiopática, que a gente mais chama, quando o paciente está com a quantidade de plaquetas abaixo de 15 mil, então isso significa que o paciente está no quadro grave da doença e que precisa de uma resposta rápida. Só isso, tá? Mas uma das explicações para o paciente poder apresentar esse tipo de doença é que talvez o próprio sistema imune dele já esteja produzindo anticorpos contra as plaquetas. E aí essas plaquetas revestidas de anticorpos, ao passarem lá no baço, o baço faz a retirada dessas plaquetas. Claro que não dá para a gente fazer exames bem específicos, como assim, então vamos pesquisar a presença desses autoanticorpos antiplaquetários para a gente poder fechar o quadro de púrpura. É um teste caro, não é fácil de ser realizado, não tem uma técnica que a gente possa dizer, dá para aplicar em qualquer lugar do Brasil que eu vou obter esse mesmo resultado. Não tem uma reprodutibilidade dessa técnica. Então, assim, cada laboratório acaba adquirindo ou realizando esse tipo de teste meio que próprio, dependendo aí do fornecedor, que isso acaba meio que impedindo que a gente tenha uma qualidade para poder realmente identificar a presença desses autoanticorpos. Então, na prática, a gente acaba realizando o hemograma e o hemograma só vai indicar isso. Hemácia está normal, leucócito está normal, e a única coisa que chama atenção é a questão das plaquetas que estão abaixo do valor de aferência. Então, elas estão mais ou menos nesse valor de 80, 60, até 15 mil plaquetas ou menos do que isso. Em alguns casos, dá para realizar um mielograma, que a gente vai analisar através de aspiração ou biópsia dessa medula óssea, para poder ver como é que está a distribuição dessas plaquetas. E aí a gente pode verificar na medula óssea que as linhagens para poder dar origem a essas plaquetas, elas estão numa quantidade insuficiente para poder responder a essa questão dessa produção desses autoanticorpos. Mas por que isso acontece? Não, a gente não sabe. Por isso que ela recebe o nome de idiopática, porque a causa mesmo que provoca esse tipo de doença, a gente não sabe. Ela é muito mais comum de aparecer ou de surgir no caso de pessoas adultas. A partir dos seus 30 anos é que começa a aparecer esses casos, mas também não dá para saber o porquê. Tá? Em alguns casos, dá para a gente fazer uma história clínica do paciente quando a gente trabalha com grávidas. Tá? Então, assim, púrpura trombocitopênica idiopática, ela pode aparecer em algumas mulheres grávidas, aquelas mulheres que já tiveram gestações anteriores, então ela pode, por exemplo, apresentar esse quadro desse tipo de doença. Então, essa aqui, ela exibe muito bem o que é a púrpura, quando a gente trabalha com púrpura especificamente. Então, aqui é esse quadro clínico que eu falei para vocês. Presença de petequias, púrpuras, equimoses, epistaxe, sangramento de outras mucosas, que é mais comum da gente observar é a gengivorragia, mas pode ter sangramentos mais internos na questão do sangramento a nível estomacal ou a nível intestinal. Então, a gente vai observar nesse paciente esses quadros, né, de hemorrágicos. Tá? Então, professora, esse material está na plataforma? Ainda não, vou postar na plataforma. Tá. Procurei ele aqui, não tinha achado. Tá. Tá bom. Obrigado. De nada. E aí, como eu falei, a questão do diagnóstico laboratorial. O que a gente mais vai observar é a questão da plaquetopenia, que vai estar abaixo do valor de referência, então abaixo de 100 mil já chama muito a nossa atenção. Alguns dados que podem estar presentes, presença de plaquetas grandes, plaquetas acima
do tamanho que a gente considera normal, o tamanho aí que eu falo do normal, o tamanho das plaquetas, elas variam de 7 a 11 fentolitros. Então, para esses pacientes, geralmente as plaquetas ela tem 15, 18 fentolitros. Então, são tamanhos realmente relativamente grandes. E aí, quando a gente trabalha a questão que eu falei do mielograma, então, o mielograma a gente vai para ver a questão, como é que está a distribuição desses megacariócitos ou dos megacardioblastos, para poder ver essa distribuição e se essa quantidade está presente lá na medula óssea é o suficiente para poder repor a quantidade que está sendo retirada pelo baço. E aí, aquilo que eu falei, os testes para a gente poder aplicar e identificar se realmente são autoanticorpos antiplaquetários, então, assim, eles são bons, eles são ótimos, o problema é que não há uma reprodutibilidade para a gente ter um resultado confiável, ou 100% confiável, de que realmente é algum tipo de autoanticorpo que está provocando esse tipo de quadro. Então, de modo geral, é isso que a gente precisa observar. Quadro clínico é esse aí de púrpuras, petecas, epistaxes e sangramentos de mucosa, acompanhado de plaquetopenia principalmente, tá? Então, é isso que a gente vai conseguir fechar no momento em relação a esse tipo de doença. Outro tipo de doença que ela está entre a questão da formação de púrpuras e problemas em relação à coagulação sanguínea é a CIVD, que é a coagulação intravascular. Então, nesse caso, a doença em si, ela representa a questão de uma deposição nos vasos, é uma deposição assim, sem controle, e essa deposição nos vasos, ela acaba provocando a formação de pequenos trombos no paciente, e aí esses trombos eles vão acompanhando toda a parte da circulação sanguínea, provocando esses quadros hemorrágicos no paciente. Como pode ser observado mais ou menos nessa figurinha, tá? Então, é isso que a gente observa nesses pacientes. Para poder entender mais ou menos o que acontece nesse paciente, bom, aí assim, nesse paciente nós temos participação de plaquetas, nós temos participação de proteínas importantes em todo o processo de coagulação sanguínea. Então, nesse caso, o que a gente vai observar especificamente? A gente vai ver que nas células endoteliais, então elas têm vários tipos de receptores importantes para o processo de ativação da coagulação sanguínea. Então, elas vão ativar a coagulação sanguínea, elas vão ativar essas proteínas que estão presentes no plasma, e elas também vão auxiliar na ativação de plaquetas. Qual é o problema em relação a esse tipo de doença? É que nós temos inibidores para poder controlar todo esse processo. Então, ela não é ativada de forma aleatória ou de forma indiscriminada. Nós temos assim, ela é muito bem autocontrolada. Ah, não, eu tenho esse ponto aqui que está correndo o extravasamento sanguíneo. Eu tenho lesão do vaso. Então, nesse ponto aqui, começa a ocorrer o processo de coagulação sanguínea, que é mais ou menos a ideia do que você vai colocando, que nem você tem um muro, e aí você abre um buraco nesse muro. Né? Então, você consegue ver, né, o que tem no quintal do vizinho. Então, para poder fechar esse muro, o que você faz? Você começa a colocar tijolo, né, cimento, para poder fechar esse muro. Então, os tijolos aí representam as plaquetas e o cimento representa essas proteínas da coagulação. Então, isso tudo é muito bem coordenado. Só que aí, na hora de você fechar o muro, você não vai colocar os tijolos em outros pontos sem ser naquele ponto específico que tenha, né, aquele buraco. Então, para poder controlar, então eu tenho essas outras proteínas que controlam isso. Então, essas outras proteínas é o que a gente chama de plasmina e inibidores de plasmina e os inibidores de plasminogênio. Então, são proteínas que controlam todo esse processo. Então, nesse paciente que ele tem esse tipo de doença, esses inibidores que controlam todo esse processo, então esses inibidores eles não estão funcionando de forma correta. Eles não inibem por completo toda essa ativação. Então, eles inibem uma partezinha, uma inibição parcial. E aí, ao fazer esse processo de inibição parcial, eles acabam liberando pedaços dessas plaquetas que foram ativadas. E aí elas continuam na circulação sanguínea e elas vão se depositando nos vasos. À medida que elas vão se depositando nos vasos, elas iniciam um novo processo de coagulação. E aí eu tenho, de novo, esses fatores, esses inibidores agindo nesse local, aí eles conseguem controlar um pouco, uma parte escapa, e assim vai indo nesse paciente esses fatores, esses pedaços
de ativação da coagulação sanguínea que vai se depositando nos vasos ao longo do fluxo sanguíneo, ativando essa coagulação, e aí o paciente ele começa a apresentar esta estrutura aqui, que pode observar, que é a presença justamente desses sangramentos nesse paciente, indicando que ele está tendo uma coagulação intravascular disseminada. Disseminada porque você não tem como controlar esse processo da coagulação. Então, vai ocorrendo o início da coagulação e o organismo vai tentando controlar, não consegue, e aí vai percorrendo todo o fluxo sanguíneo e ativando esse processo de coagulação e ocorrendo esses extravasamentos sanguíneos. Então, não tem como a gente controlar totalmente esse processo de coagulação intravascular. Então, precisa de tratamentos para a gente poder diminuir a ação dos fatores da coagulação. Eu não tenho como diminuir a ação das plaquetas, mas eu tenho como controlar a ação dos fatores. E aí eu consigo mais ou menos controlar a doença em si. E aí eu tenho, como aspecto clínico, sangramento de grau variável. Então, pode ser presença de petequias ou pode ser quadro de sangramento extenso, que aí eu preciso do apoio médico para poder controlar esses sangramentos extensos. Na questão do diagnóstico laboratorial, a gente pode fazer hemograma? Pode. O que o hemograma vai indicar? O hemograma ele pode indicar uma quantidade de plaquetas baixas, ou seja, indicando uma presença de plaquetopenia, e aí juntando a história clínica, porque tem a ver com esse consumo das plaquetas no interior dos vasos sanguíneos, por conta dessa coagulação intravascular. Também pode apresentar o que a gente chama de anemia hemolítica, por conta desse processo todo de coagulação. Então, algumas hemácias elas podem ser destruídas por ação desse controle do nosso organismo de tentar controlar essa coagulação de forma disseminada. E aí tem um exame que a gente faz, que nós chamamos de coagulograma. Não sei se alguém já viu sobre esse exame, tá? Então, assim, o coagulograma é um conjunto de exames para a gente poder avaliar como é que está a ativação da coagulação do paciente. E ao realizar o coagulograma, ele acusa um outro dado importante, que é a confirmação que a gente viu no hemograma, que a quantidade de plaquetas está baixa. E aí também indica que a quantidade de fibrinogênio, que vai formar a rede de fibrina, ela também está baixa, indicando que está ocorrendo consumo desse material. Então, de modo geral, diagnóstico laboratorial, a gente vai utilizar o hemograma para poder verificar a questão da plaquetopenia e o coagulograma para poder identificar o consumo de uma proteína importante de alto peso molecular, que é o fibrinogênio. No tratamento, a gente pode usar um suporte para poder controlar esses quadros hemorrágicos e aí vamos utilizar algum tipo de fármaco para poder controlar essa ativação disseminada da coagulação sanguínea. Que aí eu posso utilizar, como eu coloquei, heparina, para poder justamente diminuir a ação dos fatores da coagulação, ou algum tipo de fármaco antiplaquetário para diminuir justamente a ativação dessas plaquetas, ou a transformação dessas plaquetas. Mas, para a prova, o que é que vocês precisam entender? Para a prova é que pode ter uma história clínica sobre a doença, dados sobre o diagnóstico e, no final, qual é o tipo de doença que está relacionada. O paciente apresenta quadro de sangramento variável, aí o médico solicitou alguns exames laboratoriais. No hemograma, identificou presença de plaquetopenia e quantidade de fibrinogênio abaixo do valor de referência. Opa, eu tenho essas duas informações. Então, isso significa o quê? Que o paciente provavelmente está à frente, está tendo, na verdade, uma coagulação intravascular disseminada. É dessa forma que vai ser na prova, tá? Não vou perguntar coisas assim, mas o que é o fibrinogênio? O que faz parte do coagulograma? Porque nem isso está no cronograma de vocês. Bom, aí vamos para uma outra doença. Só que, para entrar nesta outra doença, eu vou precisar de uma outra figurinha. Deixa eu ver onde é que ela está, ela está em ordem. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Não é essa. Mas ela serve, tá? Então, aqui... É o Covid.
Ah, então, essa aqui é só para mostrar o seguinte, não era essa, mas essa aqui é para mostrar como é uma plaqueta normal na circulação sanguínea e como ela adquire o formatinho ameboide após a sua ativação. Mas ela é boa porque eu preciso mostrar o seguinte, como toda estrutura, como a plaqueta ela tem membrana citoplasmática, então na membrana citoplasmática ela também vai estar expondo ou apresentando alguns receptores importantes. Então, quando a gente trabalha sobre a estrutura de plaquetas, então tem algumas doenças, principalmente doenças hereditárias consideradas raras, elas vão apresentar justamente problemas na expressão desses receptores. Aqui eu coloquei essa GP, tem essas duas aqui que são bem importantes, a GP2B3A e a GP1A2A. Porque essas glicoproteínas que são expressas na membrana citoplasmática de plaquetas, elas são importantes para fazer três coisas. A ativação das plaquetas, e aí as plaquetas ativadas, elas mudam de conformação, mudam de morfologia, adquirem esse formato ameboide. Depois que elas são ativadas, elas começam um processo de adesão plaquetária, ou seja, elas vão aderir nas células endoteliais, e depois elas vão agregar, ou seja, elas vão chamar novas plaquetas para aquele local, e aí vai ocorrer o processo de agregação plaquetária. Então, é essa transformação que ocorre nas plaquetas. E por que eu preciso falar disso? Porque algumas doenças, elas afetam justamente esse processo aqui. As plaquetas não conseguem ser ativadas, elas não conseguem fazer o processo de adesão, ou elas não conseguem, muito menos, fazer o processo de agregação. Fazer, o que eu falei, a questão do tijolinho, colocar um tijolinho ao lado do outro. Elas não conseguem fazer todo esse processo. Então, algumas doenças, elas acabam abordando justamente este tipo de problema. E aí, quais são essas doenças? Vamos para cá. Cadê você, doença? Aqui. É justamente essa aqui, que a gente chama de trombostenia de Glasman. Tá? Um nome esquisitinho. Tá? É uma doença autossômica recessiva, ela é rara, então a gente observa muito esse tipo de doença em casamento consanguíneo, especificamente em populações de origem judaica, ela é muito mais comum de ser observada. E aí, o que a gente, ao estudar essa doença, o que a gente observou? Que aqueles receptores que estão presentes lá na membrana citoplasmática da plaqueta, elas têm algum tipo de mutação. E aquele receptor, ele é um receptor afuncional, não tem uma função específica. Então, se tem um problema na expressão do receptor, então todo esse processo de mudança da plaqueta, para poder chamar novas plaquetas, então tudo isso fica perdido. E aí o paciente ele tem problemas em relação à ativação, à função da plaqueta no processo de coagulação sanguínea. Nesse caso, o que a gente vai observar? O paciente ele vai ter também esses sangramentos cutâneo-mucosa, ou seja, vai ter presença de petequias, vai ter sangramentos de mucosas, como a hemorragia, ou sangramentos mais internos. Então, é esse quadro que a gente vai observar nesses pacientes. E quando a gente vai fazer o diagnóstico laboratorial, a gente vai ver a questão do hemograma. O hemograma, a gente vai ver a quantidade de plaquetas, vai estar normal, porque não afeta a produção de plaquetas. Mas o que vai afetar é justamente a ação de como vai estar essas plaquetas. E aí eu vou precisar fazer um teste mais específico para poder confirmar ou excluir alguns outros dados. E aí tem um exame muito específico para a gente poder ver se a plaqueta está funcionando de forma correta ou não. É o que a gente chama de teste de agregação plaquetária. Então, o teste de agregação plaquetária é um outro teste que a gente realiza no setor de hemato para avaliar exclusivamente como é que está a ação dessas plaquetas, se elas estão funcionando de forma normal ou não. E aí a gente, ao realizar esse teste, a gente verifica que ele vai dar positivo para quase todos os reagentes que a gente colocar, indicando que o paciente ele não consegue ativar suas plaquetas de forma correta. Então, só isso que vai chamar a nossa atenção. Então, se cair alguma coisa sobre trombostenia de Glasman, o que vai cair mais ou menos? Olha, pode cair uma historinha do tipo, um paciente de origem judaica começou a apresentar sangramentos sem nenhuma explicação e foi procurar ajuda médica. Opa! De origem judaica, sangramentos
sem nenhum tipo de explicação. E aí o médico solicitou alguns exames e deu lá um teste de agregação plaquetária positivo, indicando problema para todos os reagentes, indicando que o paciente ele tem problema na função de plaquetas. Opa, se está lá todas essas informações, então não tenha dúvida que você está trabalhando ou você está à frente de um caso de trombostenia de Glasman. Uma outra doença, por isso que eu não entro em muitos detalhes, porque são doenças raras. Essa outra, a síndrome de Bernard-Soulier, também é uma doença rara, tá? Também problemas em relação à expressão desses receptores na membrana plasmática, e aí, novamente, a gente tem problema em relação à função plaquetária, tá? Então, a plaqueta, ela não é ativada de forma normal. Perguntas? Não? E aí, o que a gente precisa observar na síndrome de Bernard-Soulier? Como não dá para você fazer testes muito específicos, vamos fazer um teste, uma biologia molecular para poder detectar algum tipo de alteração, uma mutação no receptor específico ou nos receptores das plaquetas. Não dá para fazer isso. Então, você tem que fazer outros testes para poder, mais ou menos, guiar se é ou não Bernard-Soulier. E aí, podemos fazer o quê? Que aí, no hemograma, vai chamar 2 dados muito importantes. O paciente ele vai apresentar, além de plaquetopenia, dizendo que ele tem uma quantidade de plaquetas abaixo do normal. Além disso, ele vai apresentar plaquetas gigantes. Ou seja, as poucas plaquetas que ele tem, essas plaquetas vão estar num tamanho muito grande, quase o tamanho de uma hemácia, ou maior que uma hemácia. Então, esses 2 dados, se tiver na prova de vocês falando somente do hemograma, porque é isso que eu vou colocar, é questão do hemograma só, que é o dado principal que eu já mostrei para vocês. Então, se o hemograma está lá dizendo, olha, o paciente está apresentando plaquetopenia e presença de plaquetas gigantes. Então, esses 2 dados já chamam atenção pela história clínica de quadro de sangramento, então só pode ser a questão da síndrome de Bernard-Soulier. Claro que para diagnóstico não vai ser só o hemograma. Então, novamente, se eu tenho a suspeita de que é problemas em relação à função de plaquetas, então eu preciso fazer um outro teste, que é o mesmo que a gente realiza, para poder analisar a questão da função de plaquetas, que é o teste de agregação plaquetária. Que aí ele vai dar resultados também meio conflitantes, indicando que o paciente ele tem, assim, um problema em relação à ativação de plaquetas, que talvez dê para contornar de alguma forma, mas na verdade não pode contornar isso, tá? Então, assim, se cair alguma coisa sobre síndrome de Bernard-Soulier, então vai ter essa história clínica de sangramentos, e aí questão de análise do hemograma, que vai chamar a atenção esses 2 dados. Presença de plaquetopenia e presença de plaquetas gigantes. São esses 2 dados só que vai ser necessário nesse momento. Muito bem. Ok. Tá. Anotar. E aí vamos para outras doenças que estão ligadas à questão das coagulopatias. E aqui no nosso estado nós temos muitos pacientes hemofílicos e uma outra doença, que é a doença de von Willebrand. Em relação aos hemofílicos, nós temos somente 2 tipos de hemofilias, tá? A hemofilia A e a hemofilia B. Essas hemofilias, elas estão ligadas ao X. É uma herança que é ligada ao X. E aí, quem vai ser mais afetada vão ser justamente os homens. As mulheres serão mais consideradas como portadoras dessa mutação. É a mesma coisa. O paciente ele também vai apresentar quadro de sangramento, vai apresentar púrpuras, pistache, sangramentos de mucosa. E aí a questão da hemofilia é porque o paciente ele tem ou um grau muito leve ou ele vai ter um grau de sangramento muito grave. E aí isso vai depender justamente de um fator da coagulação que ele pode estar numa produção um pouco abaixo do normal, e aí o paciente pode apresentar um ou outro quadro hemorrágico, ou o paciente ele não está produzindo de jeito algum fator. Então, para a gente poder identificar se é hemofilia A ou B, eu só preciso identificar qual é o fator que está faltando no paciente. Só isso. Então, digamos, tem lá uma história clínica falando sobre hemofilia e tal, todos esses dados. E aí, no teste, deu assim, olha, o paciente ele apresenta problemas na coagulação. E foi feita a dosagem do fator e observou-se que é uma deficiência do fator 8. Opa, se é deficiência do fator 8, então é um caso de hemofilia A. Se for deficiência de fator 9, é um caso de hemofilia B. Só isso. Hemofilia é
praticamente isso. Só precisa associar a deficiência do fator com o tipo de hemofilia. Então, deficiência de fator 8 é a hemofilia A, deficiência de fator 9 é a hemofilia B. Tá? Aí eu coloquei só alguns dados interessantes, que é a questão assim, do quadro hemorrágico. Ele tem um grau variável, e aí o paciente pode apresentar essa tal de hemartrose. Que diacho é essa hemartrose? Hemartrose é quando o paciente ele apresenta sangramentos que eles acabam caindo. Cadê você? Essa aqui. Pronto. Que acaba indo justamente para as articulações. E aí as articulações, elas acabam inchando de um jeito, esse paciente, ele acaba tendo problemas na articulação em si, e aí ele começa a apresentar atrofia desse membro que está sendo afetado por conta dessa presença de artrose. E aí eu preciso mostrar essa outra figurinha para poder mostrar o que é essa alteração da artrose. Poxa, o tiozinho da banana está passando e eu vou perder a banana. Tá? Então, é isso aqui que a gente observa no paciente com hemartrose. Tá? Membro afetado. Então, assim, tem uma diferença aí. Começa a apresentar atrofia muscular por conta da presença da hemartrose. Então, é um dado que acaba chamando muita atenção para os pacientes hemofílicos. Hemofílicos. Ou seja, se tiver essa palavrinha de hemartrose, então pode ter certeza que aí na prova está falando de